fundos imobiliários têm se tornado uma modalidade de investimento cada vez mais comum, né? E não é à toa que a gente tem um número de investidores crescendo de uma forma bem acelerada. O que acontece é que ele é uma alternativa para quem busca, quem gosta, quem tem interesse em investir em imóveis, mas não tem efetivamente ou não quer, né, realmente investir num imóvel. Se você tem interesse em entender como funciona um fundo imobiliário, quer aprender um pouco mais na prática para saber se realmente vale a pena você estar investindo ou não, vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você, dando os pontos principais de um fundo imobiliário, como ele funciona, o que é um fundo imobiliário e se realmente aí no final vale a pena você estar colocando na sua carteira ou não, dependendo do seu perfil. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Wagner Raverotti e eu queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito a fortalecer o canal e também se inscrever se você tiver interesse em receber próximos vídeos para ajudar você aí a cuidar e investir melhor do seu dinheiro. Um fundo imobiliário, basicamente, ele funciona como um fundo de investimento comum, ou seja, eu tenho de um lado pessoas que têm recursos, que têm interesse em investir esse recurso, e do outro lado eu tenho gestores, que são esses gestores que estão aí buscando recursos para poder alocar e para fazer um melhor uso desses recursos, investindo, realocando em outros investimentos. Um fundo imobiliário, ou também chamado de FIs, ele basicamente é um fundo como qualquer outro, onde eu tenho de um lado pessoas que têm recursos, estão procurando investir esses recursos, e de outro eu tenho gestores que estão em busca desses recursos, em busca de capital e que ficam responsáveis por alocar, por gerenciar da melhor maneira possível esse dinheiro, esse recurso das pessoas. Então basicamente é como se você terceirizasse essa parte do investimento para uma gestora e ela, como responsável com os lucros obtidos aí com esse rendimento, ele te devolve proporcionalmente ali ao valor que você investiu. A única diferença do FI para os outros fundos de investimento é que aqui esses FIs eles estão investindo ou em imóveis, empreendimentos imobiliários, ou então em algumas aplicações financeiras relacionadas exclusivamente ao mercado imobiliário. Antes da gente efetivamente entrar em quais são aí as principais vantagens, os principais pontos que a gente tem que olhar dentro dos fundos imobiliários, é importante você entender que existem duas divisões principais dentro dos fundos imobiliários, que são os fundos de tijolo e os fundos de papel. Então o que acontece, né? Um fundo de tijolo é aquele fundo imobiliário que investe em ativos físicos, em imóveis, e esses imóveis podem estar prontos ou podem estar em desenvolvimento, ainda estão em período de construção. E, por exemplo, você pode estar investindo num fundo imobiliário e esse fundo imobiliário ele investe em shoppings, investe em, por exemplo, em hospitais, nos prédios dos hospitais, pode estar investindo em prédios corporativos, em galpões logísticos, entre outros vários tipos de imóveis. Já o fundo de papel, por sua vez, ele não investe no imóvel físico em si, ele investe em aplicações financeiras que são relacionadas ao mercado imobiliário, e a gente tem aí CRIs, LCIs, ou então, por exemplo, ele pode investir em cotas de outros fundos imobiliários, que é o que a gente chama de um fundo de fundos. Ele é um fundo imobiliário que compra e investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então, basicamente aqui, o rendimento que essas cotas de fundos ou que essas aplicações financeiras pagam para o fundo, ele é convertido no rendimento que você, que é o cotista, vai estar recebendo desse fundo imobiliário. Então agora vamos entrar realmente nos 5 motivos, eu vou apresentar para vocês 5 motivos principais aí que você pode levar em conta ou não na hora de estar aí decidindo se você vai começar a investir ou não num fundo imobiliário. São características peculiares deles e que atraem muitos investidores justamente por isso. A primeira delas é a questão da diversificação e acesso a imóveis melhores. O que acontece? Se você realmente fosse investir diretamente num imóvel físico, você teria que ter um capital muito alto para comprar um único imóvel. E isso, obviamente, te deixa no risco daquele imóvel. Que risco que pode existir naquele imóvel? O risco de, por exemplo, o seu inquilino ali sair, você ficar sem alugar ele por um período muito longo, por exemplo. Ou então também, por exemplo, ter um risco alto de inadimplência. Você tem um inquilino que resolve não pagar, você tem que se incomodar com aquilo. Enquanto isso, você não funciona dessa maneira, né, dentro de um fundo imobiliário. E aí a gente tem a questão também do acesso a imóveis de alto padrão. Para você investir, por exemplo, num prédio corporativo, um andar de um super prédio corporativo, de um shopping, você precisaria de vários milhões de reais para poder fazer isso. Então, quando você investe num fundo imobiliário, mesmo que com valor pequeno, esses fundos imobiliários, por terem uma quantidade de recurso muito alta, eles investem sempre geralmente, né, em imóveis de alto padrão. E o que acontece quando você tem um imóvel de alto padrão é que você também tem inquilinos melhores
que diminui a chance, e diminui muito, a chance de você ter uma inadimplência, né? Porque é muito mais fácil que uma pessoa qualquer deixe de pagar o aluguel lá num período do que, por exemplo, uma grande empresa que está ali alugando um andar ou alugando um prédio inteiro. O segundo motivo, e aqui é um dos que mais atraem atenção para o fundo imobiliário, é a questão dos rendimentos mensais. Então, basicamente, funcionam como um aluguel, né? Você investe na cota de um fundo imobiliário e a grande maioria deles, eles pagam mensalmente, né? Porque tem uma regra. Semestralmente, todo o lucro ali que esse fundo imobiliário obteve, num semestre, 95% desse lucro, no mínimo, deve ser destinado a se pagar rendimentos para os cotistas. Mas a grande maioria, a gente vê, eles pagam mensalmente. Então, da mesma forma que um aluguel que você receberia, você vai estar recebendo ali o rendimento do fundo imobiliário. Obviamente, você vai precisar ter um valor maior se você quiser receber mais, mas eles são uma opção interessante para quem quer começar a criar uma renda passiva ali, né? Aquela renda que automaticamente entra mensalmente. Quando a grande maioria das ações, por exemplo, elas não têm aí bem um período específico. A grande maioria delas paga uma vez no ano, 2 vezes por ano, 3 vezes no ano, e a gente não sabe, às vezes, exatamente quando vai sair aquele pagamento. Só para deixar claro, esse rendimento que o fundo imobiliário paga, ele é destinado ou dos aluguéis que os imóveis que ele investiu estão pagando, ou, por exemplo, do rendimento que ele está obtendo ou com as cotas que ele investiu ali de um outro fundo imobiliário, ou com as aplicações financeiras. Essa parte da aplicação financeira é a mesma coisa que eu ou você comprasse um CDB, né? Aquilo vai me dar uma rentabilidadezinha a mais. Só que quando esses fundos compram aí os CRIs, LCIs, eles conseguem aí pegar alguns investimentos que têm uma característica aí que pagam mais do que a gente, pessoa física, conseguiria. E essa rentabilidade pode ser muito interessante. O terceiro motivo seria o baixo valor de entrada, né? Como eu falei, para você adquirir um único imóvel físico, você precisaria de um valor muito grande. Enquanto num fundo imobiliário ali com algo em torno de R$100, ou tem fundos sim bons, que são muito menos do que isso, até por 15, 20 reais, por exemplo, você consegue investir numa cota de fundo imobiliário. Só que a gente tem que ser sincero, né? Você não vai comprar uma cota de fundo imobiliário e isso vai te pagar um super aluguel. Como hoje a gente tem aí, por exemplo, os FIs pagando em média de 7 a 10%, tem alguns que pagam mais sim. Recomendo que você não compre só pelo que paga mais, a gente tem que olhar outras qualidades. Mas, por exemplo, se você investisse R$100, se ele te pagar 7% ao ano, você estaria tirando R$7 ao ano de rendimentos, obviamente dividido aí mensalmente aquela porcentagem. O que acontece é que sim, quanto mais você quiser ter esse rendimento, mais você precisa. Só que a vantagem é que ao invés de você ter que guardar lá 300 mil, 200 mil para comprar um imóvel e aquilo começar a te rentabilizar pelo aluguel, você já consegue começar a ter essa renda com um valor bem menor. Em alguns casos aí até o rendimento maior do que um aluguel você teria. O quarto ponto é a facilidade de compra e venda que você tem numa cota de fundo imobiliário, né? Se você tem um imóvel de 200 mil reais e você tem 200 mil reais investindo num fundo imobiliário, obviamente o imóvel ele pode ter um tempo, às vezes até alguns meses, dependendo do imóvel ou o preço que você quer vender ele, né? Você vai demorar esse tempo para vender ele, enquanto num fundo imobiliário, geralmente você com um valor desse, por exemplo, um valor que você vai poder investir, você vai vender ele quase que instantaneamente ali, tem uma liquidez muito alta. Isso pode ser um ponto interessante aí. E o quinto ponto é a questão da isenção do imposto de renda no rendimento. Hoje o rendimento de fundo imobiliário, esse que ele paga mensalmente, ele é isento de imposto de renda, ele não vai te cobrar o imposto de renda. Então, você, diferentemente de um aluguel, onde se você alugou um imóvel, você teria que pagar ali um percentual sobre isso de imposto de renda, o fundo imobiliário não possui, não possui esse pagamento, né? Ele é isento. Você tendo que pagar, aí no caso, se você resolver vender, você paga 20% sobre o lucro que obteve na venda. Então é isso, ele é isento no rendimento e você paga 20% sobre o lucro no caso de venda, caso você venda a sua cota ali com o lucro. Mas aqui eu quero deixar uma observação muito grande, porque tem gente que investe exclusivamente no FI só por causa da isenção. E eu acho que isso é um erro grande. A gente tem um andamento aí frequente de reformas tributárias, a gente está falando de uma isenção que existe há muito tempo, mas não necessariamente vai continuar existindo pela eternidade. Eu não acho que, existindo a tributação, os FIs eles vão deixar de ser realmente uma opção 100% interessante, mas eu não quero que você invista e simplesmente quero que você vá lá e compra só por causa disso, sabendo que isso pode acontecer ou não. Eu mantenho aí uma percentual na minha carteira e vou continuar mantendo esse percentual independente desse cenário acontecer. Lembra isso? A gente não pode deixar aí confiar nosso dinheiro na mão de políticos. Basicamente é isso, eu não fiz esse vídeo para trazer uma comparação exata de se vale a pena investir em imóvel, para se vale a pena investir só em FIs, até porque cada um tem características interessantes. E a gente sabe que, por exemplo, um imóvel teria um valor muito alto para você estar investindo, sabendo que se você financiar esse imóvel para alugar ele, na maioria dos casos, se você fizer a conta, ele talvez não valha tanto a pena assim. Então, obviamente, isso não é para comparar um com o outro, é mais para explicar como funciona isso,
principalmente em relação a você ter um imóvel físico e você alugar. E aqui um dos pontos principais, você tem que continuar entendendo que, mesmo que ele seja muito interessante, você tem que entender que se trata de renda variável. Por mais que historicamente a gente tenha uma variação aí muito menor do que a gente tem com ações, ele é um ativo que varia muito menos, a gente sabe que é renda variável. A renda variável varia tanto para baixo quanto para cima. E a gente tem que ter essa questão aí, essa característica, entender isso, né? Na verdade, seria quase igual a um imóvel, né? O preço de mercado de um imóvel, ele também varia. Só que ele não varia diariamente ali com uma cotação, né? Isso vai tendo um ajuste e você acompanha ele ao longo do tempo ou geralmente só quando quer vender ele para você estimar quanto vale seu imóvel. Já no fundo imobiliário ele varia todo dia. Se você quer comprar só para ganhar com essa variação, isso pode ser um pouco mais arriscado, mas se você quer criar uma renda passiva, renda para você, e se não é algo que vai ter aí, não vai ser um empecilho para você começar a investir. Eu particularmente gosto muito, tenho algo em torno de 20% na minha carteira em fundos imobiliários e obviamente pretendo continuar tendo. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, espero também ter podido aí conseguido tirar essas dúvidas suas. Se você tiver mais alguma sobre fundo imobiliário, sobre o que é um fundo imobiliário ou algo que eu deixei aí e não ficou muito claro, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para você. Valeu aí, um abraço e tchau, tchau.